Olá, meus amigos, muito boa tarde, como vão vocês? Como vai a vida? Aqui estamos mais uma vez ao vivo, conversando com você, conversando com a sua cabeça, né? Conversando com o seu entendimento, para que a gente possa conseguir, de alguma forma, expressar com mais naturalidade, expressar com mais tranquilidade aquilo que vai pela nossa alma. O que eu tenho mais visto nessa época do ano, não é? É gente cansada, gente estressada, gente que não vê a hora que o ano termine, porque, na verdade, foi um ano, vamos dizer assim, desafiador, né? Para todos nós, em muitas etapas do caminho. Mas a gente entende também que os desafios são agentes catalisadores da inteligência, né? Os desafios nos ajudam a encontrar saídas, né? Encontrar caminhos e ter que aprender a lidar com aspectos que a gente não gosta muito de confrontar, né? Certas situações a gente prefere ficar de lado, certas situações, e tudo que eu corri na minha vida me esperou lá na frente, sabe? Tudo que eu fiz que eu não queria encarar, eu tive que sentar e encarar, e bonzinho, hein? Encarar bonzinho, sem muita indignação, sem revolta, porque aquilo naturalmente faz parte das minhas necessidades pessoais, né, de entender. Então, se o ano foi de fato assim, um ano cheio de desafios, também foi um ano de muitas promoções, no sentido de que você vai ficando mais experiente, né? Vai ficando assim um pouco mais consciente de certas coisas, porque a teoria não define muito as emoções, né? A teoria das coisas, elas são importantes e tal, mas na hora que a gente passa pelas situações, é diferente, né? Você vê diferente, você sente diferente. Então, cada vez mais a gente vai percebendo a importância de você ter uma conduta mental, né, com você mesmo, mais objetiva, mais clara, e aprender a se desviar ou a desviar assuntos que tentam criar uma coisa ruim na sua cabeça. Os assuntos em si podem ser desagradáveis, desgastantes, e às vezes a gente tem que enfrentar uma situação ruim, um trânsito parado, uma condição complicada. Agora, nessas épocas de festa, então todo mundo quer ficar lá no meio das lojas e comprar isso e aquilo, aquela confusão, né? Em nome do Natal. Mas você pode estar bem por dentro, pode fazer isso com alegria, né? Ou também entender que você pode fazer isso de uma outra forma e até num outro momento, onde as coisas fiquem um pouco mais calmas. O importante é você perceber que tipo de pensamento é que provoca uma coisa ruim para você. Porque se você alimenta na sua tela mental, né, se você alimenta imagens, ou trabalha com a imaginação, né, que é a imagem em movimento, as imagens que são produtos das nossas ações mentais, elas têm uma repercussão na forma como a nossa imunidade funciona. Porque para a gente ficar bem, imagine você quantas situações dentro do corpo tem que estar harmônicas, né? A situação dos ácidos, dos alcalinos, as coisas que, né, a circulação sanguínea, células que nascem, células que morrem,
a pressão sanguínea, a circulação sanguínea, a renovação, os hormônios, as glândulas, os processos mentais, a eletricidade, o magnetismo, as posturas diante das coisas, para tudo isso funcionar, a digestão, né, os órgãos de eliminação, os órgãos de assimilação e os órgãos de eliminação, para que você fique bem, aquilo que não nutre deve ser expelido e aquilo que nutre se transforma em nutrição, né, para o sangue. Tudo isso numa hora só. Quer dizer, e além de tudo, você tem que fazer as suas atividades, tem que dormir, tem que se alimentar, tem que tomar o seu banho, trabalhar, né? Enfim, não é pouca coisa que o corpo faz. Se o pensamento, a gente não dá para ele assim muita bola, não dá para ele assim muita atenção, ele pode formatar, ele pode ser um grande organizador de situações ruins para você. Situações que mexem com o sistema nervoso, por exemplo, né? O estresse, né? A pessoa estressada, a pessoa nervosa. Ou então a pessoa começa pela ansiedade, depois ela vai caminhando, perdendo a motivação, depois ela vai ficando mais triste, até cair num período mais depressivo. E isso tem estágios, desde uma coisa assim relativamente leve, até algo bastante profundo, bastante patológico. Mas nunca começa muito forte assim. Ela começa relativamente pequena ou suave. Mas à medida que a gente vai dando corda, né, para as ideias dentro da cabeça, tem gente que adora imaginar a desgraça, né, adora imaginar uma situação difícil, e achando que você imaginar não acontece nada. Mas você está provocando uma postura dentro do seu campo de energias, porque tudo é campo, né? A matéria está aqui, está encarnada, mas são campos de energias condensadas, tudo é campo, tudo influencia no campo. Claro que a gente não tem ainda dominado consciência, né, mais plena da importância dos pensamentos, da importância do mental. Então, uma hora a gente está melhor, outra hora a gente não está tão bem, uma hora a gente está mais preguiçoso, outra hora a gente está mais ativo, outra hora a gente está mais motivado. A gente oscila entre uma coisa e outra. Mas, quando você vai andando, você vai amadurecendo, você vai percebendo que a energia mental, ela está favorecendo você ou ela está amarrando você, prejudicando você nos teus projetos, prejudicando. Se você tem um projeto, né? Porque hoje as pessoas falam muito em ter foco, falam muito em propósito, mas elas estão mais na base do deixa a vida me levar do que qualquer outro foco definido. Existem aqueles que não, aqueles que querem alcançar objetivos e se preparam para isso, né? Ou pelo menos criam uma estratégia para chegar a algum lugar. Isso pode ser interessante. Mas se você não tem nada disso, você vai vivendo conforme dá. Aí você vai vivendo conforme dá, também o que vier também veio, né? É como se você, assim, não se preparasse muito para digamos, viver melhor. Que é o que a gente quer, né? A gente quer viver melhor, a gente quer ter mais qualidade de vida, a gente quer ter mais alegria no coração, a gente quer ter mais projetos interessantes, a gente quer viver cada minuto com mais intensidade, porque sabe que a vida aqui é muito rápida, é muito curta, tudo passa muito depressa, crianças crescem muito depressa, daqui a pouco são todos rapazes, moças, é tudo muito rápido, as formações são muito rápidas. Então, se você não tem um foco muito claro
no momento presente e o que é que esse momento presente de fato significa para você, você vai deixando as coisas passarem, sem observar. E quando você nota, tudo já passou, tudo já foi, e você fica perdido naquela condição mental. Então a mente é um instrumento maravilhoso, eficaz, extremamente producente, porém a mente precisa de um condutor. A mente precisa de um guia, de alguém que diga para ela o que você de fato quer ou de fato aquilo que te faz bem. Aí ela segue o seu planejamento, que é como se fosse um aparelho. Mas se você não assume assim a direção do teu mental, alguém assume ou alguma coisa assume. E nessas horas em que a gente é tomado, envolvido por ideias infelizes, aquilo vai ganhando corpo dentro da gente. Aí começam a acontecer uma série de coisas negativas, né? A mais comum delas é o fato de você ficar doente. Toda doença, ao que eu estou percebendo agora nos meus estudos, tem alguma conexão com algo que foi, vamos dizer assim, construído dentro da mente. Alguma forma de descaso ou de despreparo, ou de invigilância, ou de inadvertência, você fez com a sua mente. E como resultado disso, você teve o que você está tendo. Então, todos esses nossos estados costumam ter origem na nossa atitude mental. Nem sempre a gente percebe isso, né? Que para nós, a atitude mental é uma coisa que a gente não releva muito, assim, né? Não dá muita importância. Mas observe que as pessoas que têm uma conduta, uma atitude mental mais presente, mais positiva, essas pessoas têm como tendência a ter uma vida muito melhor estruturada, menos sofrida, uma vida mais vitalizada, né? Mais jovial, com projetos de vida interessantes. E se essas pessoas que estão numa fase melhor passam por dificuldades, elas têm uma performance dentro das dificuldades muito mais interessante do que a nossa. Eles têm uma visão assim de amanhã muito mais serena, né? Muito mais tranquila, sabem que depende muito do que a gente planta hoje, do que a gente faz hoje. Então essa coisa de você cuidar do seu mental, de você fazer uma boa gestão mental, para que, em decorrência disso, as emoções fiquem um pouco mais harmoniosas, é uma necessidade. Não é um fator de natureza religiosa, não é um fator de fanatismo tendencioso, não. É uma necessidade para aqueles que querem ficar bem, né? Que se você assume o comando, o domínio da tua mente, e você procura desviar, né, aquele estilo de mentalidade negativa, porque vem. A mentalidade negativa vem, às vezes é um comentário, às vezes é uma coisa que você ouve na televisão, às vezes é uma coisa que você ouve no rádio, às vezes é uma conversa telefônica, às vezes você sempre escuta gente se queixando, gente amarga, né, gente perturbada, gente confusa. Faz parte do nosso dia a dia, e ninguém vai fugir disso. Às vezes você não tem como fugir, mas quando vem a coisa, você pode ao menos se desviar, ou por outro lado, você pode impedir que essa negatividade ela crie raízes no teu mecanismo mental atual. Tá, você ficou indignado com uma coisa, fica indignado rápido. Indignou, aquilo te surpreendeu negativamente, ficou indignado. Tá, mas vamos virar pai, vamos logo. Procure não se demorar muito no negativo. Porque essa demora no negativo é que altera
Perdão. Altera todo o teu campo de energia, o fluxo vital do teu campo de energia. Efetivamente, isso ocorre. Então a gente vai pegando o histórico das pessoas doentes, quando a gente faz uma boa anamnese, quando a gente faz assim uma pesquisa boa do histórico daquela doença, como é que as coisas começaram, como é que as coisas chegaram nesse ponto, você percebe que tem ali um caminho mental, porque há um rastro de coisas negativas que se evidencia até com certa facilidade. Você não precisa ser muito guru para descobrir o que está acontecendo momentaneamente com aquelas pessoas nas provas que elas estão passando, nas dificuldades que elas estão passando. Então, todos temos dificuldades para lidar, problemas de dinheiro, problemas de trabalho, às vezes questões familiares, questões afetivas, às vezes nós temos impedimentos jurídicos, outras vezes temos deficiência em alguns aspectos, outras vezes a melhora de algumas coisas na vida da gente dependem de ações de outras pessoas, então a gente fica um pouco à mercê disso, dá uma certa codependência, né, dessas coisas. Porém, nós temos que assumir a responsabilidade pela nossa libertação disso. Ninguém fará isso por você. Fala, não, eu não quero mais essa coisa ruim para mim. Coisas ruins podem ainda te cercar muito, mas elas não terão o mesmo nível de impacto na tua condição interior. Elas não terão o mesmo nível de impressionabilidade, né? Você não vai ficar tão impressionado assim. Pode ser que te machuque um pouco, ou que te arranhe um pouco a sua paz, o seu equilíbrio. Mas isso é uma coisa pequena, porque você está na direção, você está no timão do navio, você está conduzindo o teu processo, e essa condução é responsabilidade sua, responsabilidade minha, responsabilidade de todos nós. Todos nós temos vamos dizer, essa atribuição, eu diria, né, de cuidar da gente. E isso, podem ter certeza que esse cuidado das coisas mentais, isso tem muito a ver, muito a ver. Normalmente a gente não dá muita bola para isso, vai vivendo um dia, vai vivendo outro, vai que vai na boa, mas quando você resolve e percebe que você pode ficar no comando da tua mentalidade, digamos assim, da tua faixa mental, muda, viu? Olha, eu tenho feito comigo mesmo alguns trabalhos de autocura, porque eu estou aprendendo que o corpo tem mecanismos de autocura muito importantes. Ele tem condições de modificar e alterar o ritmo e o rumo das doenças. Então, tenho me trabalhado muito e posso garantir a vocês que eu tenho experimentado mudanças muito positivas em mim e estou, inclusive, estudando muito esse assunto para poder oferecer a vocês, aqueles que se interessarem, naturalmente, um curso sobre os caminhos da autocura, né? Como é que você pode, mesmo que você esteja no meio de uma enfermidade, sob os auspícios aí de muita medicação, e isso não vai anular o tratamento médico. O tratamento médico é o tratamento médico, você pode e deve continuar fazendo. Porém, na medida em que você vai descobrindo certas leis e certos poderes da mente que podem mudar esse quadro, você começa a fazer alguns exercícios e a tua vitalidade, sob o influxo dessa nova positividade, vai melhorando. As dores vão ficando menos intensas. Não é que arranca de uma vez, não. Elas vão perdendo intensidade.
elas vão perdendo profundidade e você vai se sentindo mais motivado, você vai se sentindo mais vitalizado. Tudo isso pelo poder da tua mente, poder da tua mente, poder do teu modo de ver, o teu modo de analisar, o teu modo de se ver no meio das coisas, porque a gente está no meio das coisas, e estando no meio das coisas, você tem uma capacidade de se ver melhor. Esses poderes da mente estão localizados em alguns pontos específicos do corpo. E esses pontos específicos do corpo, eles têm funções, não apenas funções físicas em si, mas também têm outras funções que podem estimular os princípios da reversão da enfermidade. Quer dizer, você reverter o processo, uma enfermidade que estava se intensificando, você modificar o curso disso e partir para um caminho de autocura. E tudo isso só acontece porque você assume a direção e o controle da tua mente. No começo a gente fica assim um pouco sem jeito, né? A gente não conhece bem o mecanismo da coisa, a gente fica assim um pouco inseguro, mas à medida que você vai ganhando confiança, à medida que você vai vendo e sentindo resultados em você, aí você começa a animar. Você tinha uma dor, que era uma dor horrível, de repente essa dor vai ficando menos intensa, e você consegue articular as coisas melhores, e você consegue ter uma condição de imunidade um pouco melhor, alguma coisa está mexendo. Isso quer dizer que a mente está no centro dessas situações dentro de nós. Isso não é coisa de religião, não é o entendimento do poder da sua mente sobre você. Quer dizer, esses poderes mentais, é você quem dirige o poder. Os poderes existem, mas se eles não forem estimulados, se eles não forem acionados, você não passará por esse processo de reversão da enfermidade. Então, no fundo, o que eu quero dizer é que ela está ao alcance da gente. E quem passa a dor sabe muito bem do que eu estou falando. Com a dor, todo mundo amansa. Com a dor, é uma luta desigual, né? Você fica imprestável. Você com dor, dependendo do tipo da dor, então é uma coisa terrível, né? Ainda bem que existem medicações aí que ajudam, mas as medicações, elas atenuam, mas elas não vão muito na causa, né? Então ela dá uma melhora hoje e tal, amanhã ela volta, e sempre com uma força muito grande, se você não atuar nas causas, se você não atuar na verdadeira causa de tudo isso. Então, basicamente, é isso que eu queria dizer para vocês hoje, o poder da mente. Esse é o nosso tema de hoje, o poder da mente. E eu queria dizer a vocês que nós temos também aqui no nosso instituto, aqui em São Paulo, na rua Dom Lucas Obes, 168, no bairro do Ipiranga. Nós vamos ter agora no dia 17 a palestra com o Dr. Hans, às 10h30 da manhã. E no dia 18 teremos aqui também, na segunda-feira, o encerramento aqui das nossas atividades. Também teremos uma outra palestra. E a gente vai falar exatamente sobre essa temática, vai falar sobre isso. O próprio Dr. Hans, que é a entidade espiritual, né, o médico espiritual, que trabalha conosco já há muitos anos, que vai nos trazer uma elucidação mais clara de como tudo isso funciona, não é? Estou preparando os meus cursos. Para o ano nós vamos ter cursos bastante interessantes. Vamos continuar tendo aqui as nossas atividades de natureza espiritual, né? O tratamento espiritual é sempre gratuito. O que não é gratuito é o meu tratamento como psicólogo. Eu sou psicólogo e atendo de maneira profissional, não é? Não sou de ficar muito com o paciente, não, porque eu gosto de resolver as coisas mais ou menos rápido, não sou de esticar muito, tá?
E a gente tem resolvido, graças a Deus, boas situações aí. Então, se você estiver interessado, mande um e-mail aqui para nós, para o institutopresença.com.br ou também para o contato@irineugaspareto.com.br ou pelo nosso telefone, o 011 São Paulo 3784-2327. 011 São Paulo 3784-2327. Ligue para cá, deixe seu recado ou mande-nos um e-mail, cadastre-se, porque a gente sempre está trazendo, tem o meu blog, tem as minhas informações, tem as minhas palestras, tem os meus cursos, tem material que de repente pode ser útil aí para você nesse momento que você está passando, tá certo? Nós vamos agora abrir aqui espaço para arrumar o equipamento, nós vamos atender algumas perguntas. Então, se você estiver interessado em mandar a sua pergunta, vai se preparando aí. Nós vamos preparar aqui o equipamento e nós voltamos já já. Um minutinho só. Muito bem, estamos de volta aqui. Eu queria avisar a todos vocês que futuramente nós vamos fazer um programa só com perguntas, tá? Porque as perguntas têm sido muitas e as pessoas estão reclamando que o tempo é pequeno. Então, nós vamos organizar aqui um programa só praticamente com perguntas para a gente tentar, na medida do possível, atender, né, a demanda das perguntas e ver se com isso a gente consegue ir sanando aí as dúvidas, tá certo? Então, vamos lá. A pessoa não mencionou a cidade, é do sexo masculino. Ok. Pergunta masculina. Tenho um delicado enrosco com familiares. Agora que a minha mãe faleceu, em setembro, eu esperava, após várias saídas e voltas minhas, uma definição sobre o meu canto, sem pagar aluguel, casinha própria estabilidade. Mas não. Lá volto eu para a casa dela, sofrendo com lembranças do lugar, talvez um pouco de encosto do defunto e muitas orações, limpezas, com tratamento quase 3 anos com psicólogos e com a aparente última solução de aluguel. Mas voltando, por que ela ajudava no aluguel e agora eu esperava com o inventário, mas tudo continua a enrolação, Irineu. Sempre tendo que esperar mais e mais. Não enxergo aonde está a amarração aí. Olha, eu penso que se tem alguma coisa na vida que é para nós assim uma necessidade, olha, para mim, para você, para todos nós temos que adquirir, na medida do possível, uma certa independência. Porque, olha, depender das pessoas, depender da caridade dos outros, depender do favor dos outros. Se você não tem jeito, tudo bem, a gente também tem que ficar humilde e aceitar, né? Mas se você tem alguma condição de fazer alguma coisa nesse sentido, você deve trabalhar nisso, porque essas coisas de inventário, eu tenho isso também na minha família, tenho situações acontecendo, essa circunstância de justiça, essa espera de coisas que vão se solucionar, isso tudo é muito lento, isso tudo é muito difícil. E enquanto você fica esperando as coisas se resolverem, o tempo passa e a necessidade daqui é maior. Você tem aluguel, você tem suas despesas, você tem coisas que você quer fazer para você e sem o recurso financeiro não dá para fazer. Então você volta para lá e sempre fica aquela coisa, né, de dependência, de favor. É desagradável, eu sei que é. Mas talvez isso seja um estímulo também para você começar a tomar conta da sua vida de uma maneira mais adulta, de uma maneira mais firme, né? Afinal, é você com você agora, né? Não tem mais o apoio da mãe, não tem mais o apoio de quem te ajudava no aluguel. Então você vai ter que se levantar, né? E ir atrás, como todos nós, viu? Olha, isso aí acontece na vida de todos nós. Ou você levanta, vai lá e faz,
e tenta fazer e vai buscar um caminho, ou não acontece nada. Enquanto a gente está vendo a situação ali, a gente fala mal da situação, fala mal das pessoas, mas não quer dizer que isso seja a solução, né? A gente extravasa, né? A gente põe para fora, porque aquilo dentro da gente é muito ruim, é muito venenoso. Mas também a gente extrapola, mas também fala, expressa, xinga, né? Critica, mas dizer que resolver não resolve. O que resolve é você levantar, ir atrás do seu trabalho, buscar um quartinho, buscar um canto seu, porque, olha, não existe nada nesse mundo comparado a você ter um canto seu. O canto seu é o canto seu, é o teu lugar, é o teu quartel-general, e dali ninguém te tira, tá? Pensa nisso, pensa do lado positivo da coisa. A situação é ruim para você e está tudo enroscado, mas também é uma oportunidade para você, independentemente disso, fazer a sua vida. Acho que é um momento para você se desgarrar do passado e ir atrás do que você quer, e não só quer, do que você precisa, né? Você precisa crescer, né? Precisa assumir a direção da sua vida e ir para frente. Penso eu que essa é uma boa oportunidade. Não é fácil para ninguém, mas também depois você vai ver que gostoso você conseguir a vitória. É muito bom. A pessoa de São Paulo. Olá, abração para todo mundo aqui da capital. Ela diz assim: tenho 46 anos e desde os 13 sofro de tricotilomania, o transtorno de arrancar o próprio cabelo. Tive poucos momentos de melhora durante esses anos, mas sempre que me deparo com uma situação estressante, a compulsão por arrancar o cabelo é tão forte que chego a ficar com grandes falhas. Eu preciso saber se isso é uma doença kármica e se a cura. Se sim, qual? Por favor, ajude-me. Olha, isso é um problema emocional, né? É um problema emocional que leva você a ter uma certa impotência em relação às coisas que deixam a gente assim indignados na vida. Muita coisa deixa a gente indignado, muita coisa deixa a gente com raiva. E se toda vez que a gente ficar assim, eu, em vez de enfrentar a situação, eu me destruo ou eu me ataco, eu não tô atacando o problema, eu estou atacando a mim mesmo, quer dizer, já estou sendo atacado pelo problema. E ainda vou me atacar, vou me destruir, vou arrancar os meus cabelos. Para quê? Para satisfazer a quem? Né? Que tipo de compulsão é? Isso é uma coisa compulsiva que eu estou fazendo contra mim mesmo, atacando a mim mesmo, né? Fazendo uma coisa antropofágica, né? Uma coisa em que a pessoa propriamente, ela mesma se ataca, ela mesma se agride, né? E isso não é nem um pouco positivo. Você precisa do inverso, você precisa da sua integridade. O teu cabelo significa proteção. Toda vez que você arranca cabelo, você está diminuindo a sua proteção. Está diminuindo a proteção, você está ficando mais vulnerável ao ataque. Então as coisas indignadas, elas tendem a aparecer mais no seu caminho, porque você está abrindo espaço para isso. E isso que eu estou te dizendo não é uma crítica, é para você entender emocionalmente o que acontece. Na verdade, você precisaria passar por uma boa terapia. Terapia mesmo, que pudesse, se eu puder te ajudar, estou à sua disposição, mas também existem outros terapeutas capazes, né, positivos, para que você possa entender e reverter o jogo. Porque o importante não é só entender, o importante é mudar essa coisa. Não aceito mais isso. Não, eu não posso tentar resolver um problema fora tentando atacar a mim mesmo. Isso não faz o menor sentido, né? Porque eu não sou a causa da coisa. E vou fazer isso comigo para satisfazer a quê? A quem? Então esse é o ponto. Então nós temos que trabalhar isso. Temos que trabalhar a parte emocional para que você possa reverter esse quadro. E olha, acredito que é possível, viu? Não acho que seja uma coisa assim complicadíssima, não. É que você está habituado a fazer isso há muitos anos. Mas nunca... Talvez ninguém mostrou para você a força que você tem para reverter o quadro. A hora que você entender isso, nós vamos virar esse jogo, tá bom? Um abração para você. A pessoa é de São José dos Campos. Um abração para todo mundo aí de São José. Irineu, eu, minha prima e meu tio temos a desconfiança que meu bebê de 2 meses
possa ser a reencarnação da nossa avó, que faleceu em 2010. Pergunto, seria possível em apenas quase 7 anos? Dá para saber essas coisas? Olha, possível é. É possível sim. Mas essas coisas também acabam gerando sobre a criança uma certa expectativa e uma certa pressão familiar. Se essa criança de fato for a reencarnação da sua avó, vocês vão perceber porque a sua avó tinha características muito próprias, tinha um jeito de pensar muito dela, tinha uma postura muito que fala da personalidade dela. Se for ela mesma, ela vai se manifestar. Mas essa carga assim de expectativa sobre essa criança, não acho que isso seja muito positivo. Deixa a criança viver a vida dela numa boa. Existe sempre essa desconfiança, acho que essa aqui é o fulano que voltou. Tudo bem, pode acontecer? Pode. Mas não é o mais habitual, não é o mais comum. O mais comum é levar um pouco mais de tempo no mundo astral, para que a pessoa também se refaça da vida que teve aqui. A sua avó deve ter vivido muitos anos, ela teve uma vida que precisava se refazer. Ou às vezes é alguém da linha, né, daquela linhagem da sua avó, que tem características parecidas, mas que não seja exatamente o espírito dela, mas tem características porque é da linhagem, que é do mesmo grupo familiar, da mesma afinidade, da mesma afetividade. Vamos deixar essa criança crescer, vamos deixar essa criança, de algum modo, se expressar melhor. Se for ela, ela vai se mostrar. Se não for ela, deve ser alguém da linhagem dela, alguém muito afim, alguém muito positivo. Vamos receber essa criança com muito carinho, né, com muito amor, mas não passa essa carga assim para a criança, não, porque ela pode se sentir um pouco pressionada, né, com esse tipo de expectativa. Eu acho que desse modo fica tudo mais natural. Se for ela lá na frente, ela vai se colocar, pode ter certeza disso, tá bom? Bem, nós estamos encerrando aqui hoje, então, as nossas perguntas. Fiquem com Deus, aproveitem, pense no poder da mente, pense nas coisas que nós estamos conversando. Nós vamos organizar aqui brevemente, talvez até semana que vem, vamos ver se dá certo, vamos fazer um programa só de perguntas e respostas, para que a gente possa também aumentar, melhorar essa nossa conversa. E o meu objetivo aqui é sempre tentar facilitar, né? Sempre tentar, de alguma maneira, ajudar a refletir, né, sobre certos assuntos. Como psicólogo, eu acho interessante a gente abordar certas temáticas, certos pontos, e não sou o dono da verdade, apenas a gente traz uma contribuição para enriquecer aí a nossa jornada, enriquecer a nossa existência. Quero agradecer muito a sua atenção, você está aqui conosco, você está nos apoiando também. Desejo a você uma ótima semana, uma semana de coisas boas, de realizações. Vai devagar com esse negócio de presente, gastança, dinheiro. Vai aos poucos, faça só o que você pode. Não dê para o seu filho o que você não pode dar, que você não tem para dar, para você entrar numa barca furada aí de dívida que depois compromete o seu orçamento. Faz o que você pode. Às vezes uma coisa mais simples satisfaz mais do que uma coisa muito sofisticada para a criança. A criança quer presente, mas a gente precisa pensar muito nisso para não criarmos aí um monstro dentro de casa, tá bom? Um grande beijo para vocês, muita paz, muita luz e até semana que vem.